Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha num capítulo assim bem denso, né? Apocalipse 11. A fonte que a gente está usando aqui, ela tem uma abordagem específica, a gramática histórica, e vê esse capítulo como tipo uma chave profética. Fica ali entre a sexta e a sétima trombetas. Exato. E essa abordagem tenta, entender o texto lá na cultura original, conectar os símbolos com eventos históricos. E a nossa missão aqui é justamente essa: desvendar como essa interpretação específica lê a mensagem sobre o tempo do fim. Vamos lá dar uma olhada nisso. Isso. O capítulo começa, assim, com uma ordem bem interessante para João. Medir o santuário, o naos, o altar, Tisiasterion, e os adoradores. Mas, dentro dessa leitura, essa medição não é literal, sabe? É simbólica. Representa um tipo de juízo investigativo, uma avaliação mesmo do povo de Deus. Interessante essa ideia de medir como avaliar. 1844, com foco lá no santuário celestial. Entendi. E logo em seguida, o texto fala para deixar de fora o átrio exterior. O que seria isso? O átrio exterior, nessa visão, simboliza a terra. E ela está entregue às nações. As nações seriam os poderes hostis a Deus, então? Exatamente. E essas nações iriam pisar a cidade santa, ou seja, perseguir a igreja, por 42 meses. Ah, os 42 meses. Esse período é chave, né? Como a fonte interpreta ele? É um ponto central mesmo. A fonte iguala esses 42 meses a 1.260 dias proféticos. Aí, usando aquele princípio dia-ano, um dia profético para um ano literal, a gente chega em 1.260 anos. 1260 anos. E a quais anos isso corresponderia da história? Olha, especificamente, a fonte aponta para 538 depois de Cristo até 1798. É um período que essa análise liga a supremacia papal e a perseguição histórica de grupos dissidentes. Entendi a lógica da conversão dia-ano usada aqui. É nesse contexto, então, que aparecem as duas testemunhas. Quem são elas nessa visão? Boa pergunta. A análise identifica as duas testemunhas como o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia, basicamente. A Bíblia como testemunha. Faz sentido. E elas profetizam durante esses mesmos 1.260 anos, só que vestidas de saco. Vestidas de saco, o que isso quer dizer? É um símbolo, Para a fonte, indica um período em que a Bíblia teria sido, assim, meio suprimida, ou sua mensagem ficou obscurecida. Em luto, digamos. Entendi. E a história fica mais intensa, né? Tem uma besta que surge do abismo. Sim, o texto diz que no fim desse período, essa besta faz guerra contra as testemunhas e as mata. E como a fonte interpreta essa besta e essa morte, é bem forte isso. Aqui a interpretação fica bem específica mesmo, historicamente falando. A fonte liga essa besta às forças declaradamente ateus que surgiram ali na Revolução Francesa. Ah, a Revolução Francesa. Isso. E a morte das testemunhas seria então a tentativa oficial de suprimir a Bíblia na França, por volta de 1793. Nossa, e os corpos ficam expostos. Exato. Os cadáveres ficam expostos por 3 dias e meio proféticos na praça da grande cidade. A fonte chama essa cidade espiritualmente de Sodoma e Egito, referindo-se à França revolucionária. Esses 3 dias e meio proféticos são interpretados como uns 3 anos e meio literais, mais ou menos de 1793 a 1797, de desonra pública mesmo das escrituras. Que conexão histórica direta que a fonte faz. Mas a história não acaba aí para elas, né? Não, de jeito nenhum. O texto fala que elas revivem e sobem ao céu. E o que isso simboliza, essa reviravolta? Olha, essa ressurreição e ascensão, nessa leitura, representam o renascimento do interesse pela Bíblia e também a explosão das sociedades bíblicas depois da Revolução Francesa que espalharam a Bíblia pelo mundo. Faz sentido, historicamente houve esse movimento mesmo. E o grande terremoto que vem junto seriam as convulsões sociais e políticas da época, queda de monarquias, essas coisas. Uau! Então, amarrando tudo isso, como que a gente chega na sétima trombeta, que fecha o capítulo? A sétima trombeta, lá nos versículos 15 a 19, ela marca o clímax. Anuncia que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. É uma virada. É o anúncio do reino de Deus, então. Isso. E o versículo 18 fala da ira das nações, mas também da ira de Deus e do tempo de serem julgados os mortos.
Para a fonte, isso reforça aquela ideia do juízo investigativo celestial que teria começado em 1844. E o capítulo termina com uma imagem poderosa no céu, certo? Certíssimo. O versículo 19 descreve a abertura do santuário no céu, e aí a Arca da Aliança é vista. A Arca da Aliança. Exato. E como a Arca guardava os 10 mandamentos, a fonte entende que isso aponta para a lei de Deus como padrão fundamental nesse julgamento celestial. Entendi. E os relâmpagos, trovões? Sinalizam a aproximação dos eventos finais, cataclismos, o fim de tudo. Ok. Então, para a gente resumir essa visão específica que analisamos de Apocalipse 11, temos uma narrativa cheia de símbolos sobre a palavra de Deus, as testemunhas, sua trajetória de perseguição ligada a um período histórico longo, 538-1798, uma tentativa de aniquilação na Revolução Francesa e depois seu ressurgimento triunfal. Exatamente. E tudo isso deságua num anúncio de um juízo celestial onde a lei de Deus é central. É uma interpretação que realmente costura a profecia, história e teologia de um jeito bem particular. Sim, é uma visão que busca destacar a soberania de Deus e também a resiliência da mensagem bíblica, né? Pelo menos conforme apresentado nesse material que a gente viu. E fica aí uma coisa para a gente pensar depois. Se algumas interpretações conectam símbolos tão antigos com eventos históricos específicos de forma tão detalhada, como isso pode impactar o jeito que a gente lê a história ou mesmo a ideia de profecia, hoje em dia? Fica a reflexão. Até o nosso próximo Deep Dive.